Comecemos por algo que aconteceu nesta madrugada. Né? O governo mandou publicar no Diário Oficial a sanção do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Defesa do Estado Democrático. Aquela que traz consigo a extinção da Lei de Segurança Nacional. E por incrível que pareça, molecades, alguns militares eram contra o fim da Lei de Segurança Nacional. Né? Vai ver alguma tara fetichista, assim, nossa, era o último resquício que a gente tinha da ditadura. Não, ainda há alguns por aí que precisam ser banidos, mas, né, eu já disse aqui, se recuperar todo esse debate, eu era contra pura e simplesmente a extinção. Aliás, a extrema-direita passou a pedir a extinção, né, porque eles queriam atacar a democracia, sem consequências, né? Eu era favorável à extinção desde que houvesse uma lei de defesa do Estado Democrático, que acabou sendo aprovada, um bom texto, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e nós temos agora, atenção, incorporados ao Código Penal os dispositivos que punem aqueles que atacam a democracia. Tá certo? Está no Código Penal. E os aspectos deletérios da Lei de Segurança Nacional, que, por exemplo, você não pode falar mal dos chefes dos poderes. Bom, primeiro que quem fala mal eu tenho uma expressão, mas não vou falar. Você fala, ele é muito ruim, fala mal, entendeu? Assim, quem fala mal é profissional do sexo que fala mal de cliente. A gente, que é jornalista, a gente faz crítica, a gente faz análise, né? E, evidentemente, se houver ofensa à honra, também o Código Penal prevê punição para quem comete calúnia, difamação, injúria, certo? Então você não precisa ter uma lei de segurança nacional para punir jornalista porque, falou mal do presidente da República. Não pode chamar ele de pique ruído, senão o André Mendonça fica nervoso. Então fez bem. O Bolsonaro sancionou, manteve a extinção da Lei de Segurança Nacional, porque aí realmente seria uma provocação grande à Câmara. O próprio Arthur Lira, presidente, aliado de Bolsonaro, essa é uma conquista da sua gestão, mas o Bolsonaro sancionou com vetos. E esses vetos têm de ser derrubados. Porque quando a gente analisa os vetos, eu analisei na minha coluna no UOL, destaquei os vetos, a gente vê que são vetos de quem realmente não tem grande apreço pela democracia. O Bob, nessa altura, ficou surpreso, falou que errei, mas o Bolsonaro não tem grande apreço. Eu sei que você se surpreende, Bob. Você fica. Eu tento te tirar do bolsonarismo, mas você eu sou mais, né? Eu sou um absurdo. Então vamos lá, vamos ver coisas que o Bolsonaro vetou e que tem de ser derrubados. Esses vetos têm de ser derrubados. Aí tem que ser por maioria absoluta que derruba veto. Tá? 42 votos no Senado, 257 na Câmara. Que é a metade arredondada para cima. Né? Então tem de derrubar. Por exemplo, tinha lá o artigo 359-O. Promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos, capazes de comprometer o processo eleitoral. Prevê reclusão de 1 a 5 anos e multa. É claro que o Bolsonaro ia vetar, porque ele faz isso. Ou não faz? Não é o próprio presidente a disseminar mensagens que sabe inverídicas, capazes de comprometer o processo eleitoral? E isso você pode fazer, inclusive, contra adversário seu, numa disputa eleitoral. E é evidente que isso tem de ser punido. Isso é crime. Isso é crime. Não se está punindo opinião. Evidentemente se fala aqui de fatos, disseminar fatos que sabem verídicos.
Aliás, até a redação precisava melhorar, né? Disseminar informações que sabem verídicas, ou afirmações que sabem verídicas, porque por inverídicos não são fatos, tá certo? Entenderam o que eu falei? Sim. Fato inverídico não deixa de ser uma contradição. A palavra fato vem de feito, daquilo que está, daquilo que aconteceu. Não é fato, não existiu. Afirmações que sabem verídicas, até ficaria melhor. Mas quem vai determinar é a justiça. Bom, nós temos de acreditar, temos um sistema de justiça. Deus não vai aparecer para dizer, não é verdade. É o sistema de justiça. Se alguém for acionado com base nesse dispositivo legal, é claro que vai ter direito de defesa. E então, no direito de defesa, vai dizer, bom, eu não sabia que era inverídico. Mas de onde você tirou isso? Quem foi que passou? Não se trata da comunicação para sua tia. Você está espalhando isso nas redes sociais. De maneira organizada. Tem de punir. E, portanto, isso tem de voltar à legislação. Tem de derrubar. Por que o Bolsonaro quer derrubar? Bom, ele quer derrubar porque ele e suas milícias digitais fazem precisamente isso. Há uma outra questão que ele vetou também, aí é para quem conhece um pouquinho de detalhe de direito, mas é fácil de explicar. Artigo 359 que, para os crimes previstos nesse capítulo, o capítulo se chama dos crimes contra o financiamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Para os crimes previstos nesse capítulo, admite-se ação privada subsidiária de iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional, se o Ministério Público não atuar no prazo estabelecido em lei. Tio, não entendi. O negócio é o seguinte, quem é o detentor, quem tem o monopólio da ação penal de caráter público? É o Ministério Público. Em determinadas circunstâncias, você tem a chamada ação privada subsidiária da pública. Embora seja uma questão originalmente de interesse público, em não se manifestando o Ministério Público, entes da sociedade civil podem entrar na justiça. E nesse caso aqui, a lei estabelece, é um partido político, diretamente envolvido, portanto, no processo eleitoral. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque se o Ministério Público se omite, o crime não fica... Pode até não ter punição, mas pelo menos há a possibilidade de se punir o crime. Tio Rei, mas será que o Ministério Público iria se omitir? Não sei, Vólio Bene. Será que o Ministério Público tem se omitido ultimamente em alguma coisa? A Procuradoria-Geral da República, por exemplo? Então, em havendo a omissão, o partido político pode entrar, desde que haja um crime contra o funcionamento das instituições. E insisto, a justiça é o crivo. A justiça é o crivo. Não é assim, eu vou punir porque me deu vontade de punir. Então também esse veto tem de cair. É um instrumento a mais de defesa da democracia. Tem que derrubar. E claro, né? Aí preste atenção nisso aqui. O Bolsonaro vetou todo um capítulo da lei aprovada. O capítulo 5. Cujo título é dos crimes contra a cidadania. Antes de falar o que ele vetou, eu vou fazer uma pergunta aqui, um bate-papo com vocês. Né? Perguntas retóricas, porque vocês não podem responder de pronto, mas a gente finge aqui que está na maiêutica socrática. Ih, cacete, o que é maiêutica socrática? O Vólio Bene vai explicar. Momento cultural. Em minutos, o que é a maiêutica socrática.
é um método para chegar à verdade. É a arte de conduzir alguém a produzir o próprio conhecimento por meio de perguntas, sem que Sócrates acrescente nada a esse conhecimento. Perfeito. Entendeu? Então, vocês vão descobrindo a verdade a partir das perguntas. Vocês mesmos. Vocês acham razoável que haja um grupo político que está fazendo a defesa de uma tese, tendo escopo democrático? Aí eu vou lá, junto minha turma, para encher de porrada aquele pessoal lá, porque eu não gosto deles. Ah, eles estão lá defendendo, sei lá, que ninguém pode ter mais do que 3 propriedades no seu nome. Se tiver mais de 3, tem que dividir. Note, eu não concordo com isso, mas as pessoas podem perfeitamente ter essa tese e defender isso. Desde que defenda, não quebrando nada, não batendo em ninguém, respeitando a lei, por mais que eu ache absurdo. Mas como eu não gosto dessa tese, ô Bob, eu vou organizar minha milícia aqui, vamos pegar uns tacos de beisebol e vamos lá encher esses caras de porrada. Eita, é ruim. Né? Aí, o movimento negro vai querer fazer uma manifestação também, porque acha que existe o racismo estrutural, direitos que lhes são sonegados, etc. Como eu acho que não existe racismo no Brasil, eu quero bater nessas pessoas aí, porque elas acham que tem racismo, onde já se viu isso. Né? Provando que eu sou uma pessoa que não discrimina ninguém, vou lá e vou enfiar a mão na cara deles. Vale dizer, você acha razoável que não haja uma lei para punir pessoas que ataquem de forma violenta movimentos que se organizam e que fazem manifestações pacíficas? Acho que todos vocês consideram, não? Sim. Isso aqui o Sócrates já não fazia, tá? Porque a conclusão era do cara, mas eu vou além de Sócrates. Eu acho que todos vocês consideram que gente assim merece ser punida. Com certeza. Não parece razoável? Não parece civilizador isso? O Bolsonaro não acha. Então vou contar para vocês o que ele vetou. Ele não quer na lei o seguinte. Artigo 359-S. Impedir, mediante violência ou grave ameaça, notem que está aqui, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Pena para quem fizer isso, reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta lesão corporal grave, a pena reclusão de 2 a 8 anos. E se resultar morte dessa ação, de 4 a 12 anos. O que há de errado com isso? O que há de errado em punir gente que faz isso? Vocês acreditam que o Bolsonaro vetou? Vocês acreditam que o Bolsonaro vetou? O que ele está querendo? As tropas SA, que são as tropas que antecederam a SS do nazismo, ainda antes de chegar ao poder? Depois o líder deles foi morto a mando do próprio Hitler. Que assaltavam lojas de judeus, que dissolviam manifestações de esquerdistas, que saíam batendo em todo mundo, aterrorizando. É isso? Os camisas negras do fascismo? Só que vestido de verde e amarelo agora? É isso? Por que o Bolsonaro é contra isso? É inexplicável, a não ser que ele queira e defenda manifestações violentas dessa natureza. Observem que não é uma lei que está proibindo as pessoas de se manifestar. Nem está escrito, é proibido fazer manifestação contra a democracia. Amanhã, na minha coluna na Folha, eu trato se é para punir ou não gente que organiza manifestação contra a democracia. Eu acho que é. Eu sou favorável à tese de que as ideias têm consequências. Pode expressá-las? Pode, mas arque com as consequências.
Mas não é isso aqui. Aqui o que você está querendo impedir é uma manifestação violenta contra o outro. Bolsonaro diz, não, vou vetar, não quero isso na lei, não. Por que será? Tem uma ligação patológica e visceral com a violência. Pelo menos com incentivo à violência. Né? Em uma guerra nós nunca o vimos. Olha, a vida já me indicou mais de uma vez que esses retóricos da violência, eles podem ser muito bons para atiçar as coisas. Mas se vem o pega para capar, são os primeiros a correr. E ele fez um quarto veto, 359U. Nos crimes definidos nesse título, portanto, todos os crimes definidos na lei aprovada, que é uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, pode haver majoração da pena em determinados casos. De 1/3 se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, ou exercidos com emprego de arma de fogo, ele vetou. Ele vetou porque, evidentemente, qualquer coisa que majore a pena envolvendo arma de fogo, ele é contra. Porque sabe como é? A gente pega até a viola e faz da viola um fuzil. A tara armamentista. Eu realmente fico fascinado com esse lobby que o Bolsonaro faz à indústria armamentista. É de graça, presidente? Sempre foi de graça? Nunca houve ajuda da indústria de armas? É isso mesmo, propaganda gratuita. Para um setor multibilionário. Majoração de 1/3, cumulada com a perda de cargo da função pública, se o crime é cometido por funcionário público, mas escuta, se tem alguém exercendo função de Estado que está cometendo crime contra a democracia, é óbvio que tem que haver majoração. Ah, não, Bolsonaro é contra, porque, por exemplo, e o gabinete do ódio? São pessoas que estão em função pública. Podem não ser funcionários públicos de carreira, mas estão em função pública. Ele vetou também. E claro, de metade, cumulada com a perda do posto e da patente ou da graduação, se o crime é cometido por militares. Obviamente, ele está tentando incentivar a desordem militar. Né? Aliás, sancionou uma lei que pune indisciplina militar. Então, atenção. Temos um avanço com a lei agora sancionada, aprovada pelo Congresso. E deixo claro que isso que o Bolsonaro já está fazendo agora implica, incide em transgressão à lei. Artigos aprovados e incorporados ao Código Penal. Agora, esses vetos têm de ser derrubados pelo Congresso, para que a gente tenha uma efetiva lei de proteção do Estado Democrático de Direito. Tá claro? Tá claro.